A partir de agora, a Rede Seridó Paraíba coloca toda a microrregião do Seridó paraibano em sintonia com a notícia e a credibilidade no seu rádio. Rede Seridó Paraíba, muito mais que um programa de rádio, é opinião, informação, é notícia em contato direto com você, ouvinte da Rádio Boa Esperança FM. No ar, Rede Seridó Paraíba. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição da Rede Seridó Paraíba, através da Rádio Boa Esperança FM e também pelo canal Rede Seridó Paraíba no YouTube. Eu sou Anderson Elisiário e estes são os destaques deste dia 4 de julho de 2023. Homem é morto pelo irmão após briga em Soledade, na Paraíba. Protetores vão ao STF contra o decreto que prevê abate de animais em Lucena. Piso de enfermeiros privados deve ser pago na falta de acordo coletivo, decide o STF. TRE caça mandatos, mas mantém vereadores na Câmara de Boqueirão. Senadora Daniela Ribeiro acionará a justiça contra Bruno Cunha Lima por violência política de gênero. Essas e outras notícias você vai conferir aqui agora na sua Rede Seridó Paraíba. Você está ouvindo Rede Seridó Paraíba. A previsão do tempo para esta terça-feira, dia 4 de julho de 2023, é de máxima de 27 graus e a mínima de 18 graus. Hoje, com tempo parcialmente nublado em Pedra Lavrada e os ventos soprando a 29 km por hora. Hoje, dia 4 de julho, é o dia da independência dos Estados Unidos, dia também do operador de telemarketing e dia de Santa Isabel. Muito boa tarde para você que sintoniza a Rádio Boa Esperança FM e também nos acompanha através do canal Rede Seridó Paraíba no YouTube. Obrigado por você estar aqui. Já peço para que você, se você não segue o canal Rede Seridó Paraíba, por favor, se inscreva. Todos os dias você vai poder acompanhar as edições do Rede Seridó Paraíba lá no canal, no YouTube. Rede Seridó Paraíba, tá bem fácil. Nós começamos pela área policial. Um homem foi morto a facadas pelo irmão após tentar agredir a mãe na zona rural de Soledade, que fica no agreste do nosso estado. O caso aconteceu na noite do último domingo, dia 2, conforme informações da Polícia Civil. Segundo o registro da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Luciano dos Santos. Ele estava impedido de se aproximar da mãe por causa de uma medida protetiva. Na noite do último domingo, Luciano foi até a casa da mãe e entrou em conflito com seu irmão, Reginaldo dos Santos. Durante a briga, Luciano foi atingido por golpes de faca e morreu ainda no local. O suspeito fugiu e até a última atualização, até hoje, a gente ainda não tem notícias se ele foi encontrado ou não. O Instituto Protecionista SOS Animais e Plantas entrará com ação no Supremo Tribunal Federal para anular decreto da Prefeitura de Lucena que prevê o abate de animais apreendidos por estarem soltos na cidade. O decreto é assinado pelo prefeito Léo Bandeira e começou a valer desde o último sábado, dia 1º. O advogado Francisco José Garcia, ele explicou que irá com uma reclamação ao STF por considerar que o decreto publicado em Lucena afronta de morte uma determinação da instituição que estabelece que as autoridades, ao encontrarem animais sob maus tratos ou abandonados, devem acolher a fim de garantir o bem-estar físico deles. Abre aspas, quando qualquer ente desobedecer uma decisão daquele tribunal, cabe reclamação direta ao STF. Por isso, o Instituto SOS Animais e Plantas, com a expertise do Núcleo de Justiça Animal da Universidade Federal da Paraíba, ingressará com essa reclamação, fecha aspas, garantiu. O advogado considerou ainda que o decreto mata o direito animal e mata os animais que já estão em situação de extrema vulnerabilidade no município. Olha, o São João acabou. E, segundo dados divulgados, os principais motivos dos atendimentos médicos realizados durante o São João de Campina Grande foram intoxicação alcoólica, seguida de mal-estar e crise de ansiedade.
A Secretaria de Saúde do Estado, ela registrou nos 32 dias de festa mais de 1.300 atendimentos no posto de pronto atendimento. Foram instalados postos, no pronto atendimento nas cidades de Campina Grande, Monteiro, Patos, Santa Luzia e Bananeira para garantir atendimento rápido nos próprios locais dos eventos. Ao todo, foram realizados 1.987 atendimentos, 109 transferências e ainda 3 pacientes foram diagnosticados com doença coronariana pelo programa Coração Paraibano. Durante o maior São João do mundo, em Campina Grande, mais de 80% dos atendimentos foram de adultos, 10% de adolescentes e 1% de idosos. Do total de atendimentos, as mulheres representaram a maioria, com mais de 60% das assistências. O secretário estadual de saúde, o Johnny Bezerra, informou que os postos foram fundamentais para prestar assistência em saúde e desafogar os atendimentos nos hospitais. Os postos de pronto atendimento contaram com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas, além de equipamentos de uma farmácia, com medicamentos necessários às assistências. Também estiveram presentes nas unidades ambulâncias do programa Coração Paraibano e em Campina Grande também esteve disponível uma UTI aérea. Agora a gente fala sobre educação. O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira, dia 4, em Brasília, o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos. Estou falando do ProUni. Os interessados em participar do processo seletivo do segundo semestre de 2023 devem acessar o portal único de acesso ao ensino superior. Foram disponibilizadas 276.566 bolsas, 215.530 integrais e 61.036 parciais em cursos de graduação e cursos superiores sequenciais de formação específica. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar a renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Desde 1º de maio, o salário mínimo do Brasil é de R$ 1.320. Para fins de classificação e eventual pré-seleção no ProUni, o Ministério utiliza a edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em que o participante obteve o melhor desempenho. Agora vamos falar sobre a UFCG. Foi divulgado o resultado final dos processos seletivos para entradas derivadas e ingresso de graduado da Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. O envio da documentação para cadastramento dos classificados acontece até às 14 horas de hoje, atenção, por meio do formulário online. Para entradas derivadas, são ofertadas 1.794 vagas no total, distribuídas aí entre 67 cursos de graduação pelas seguintes formas de ingresso. Transferência voluntária, aí são 531 vagas, reingresso 507 vagas e reopção 480 vagas para reopção de curso e 270 vagas para reopção de turno. Já para o ingresso de graduado, são oferecidas 485 vagas em 64 cursos. O Supremo Tribunal Federal definiu nesta última segunda-feira, ontem, dia 3, por 8 votos a 2, que o pagamento do piso salarial da enfermagem do setor privado deve ser garantido no caso de falta de acordo entre sindicatos e empresas de saúde. Ou seja, caso não haja acordo, o piso dos enfermeiros deve ser pago conforme fixado em lei. No caso do setor público, a decisão do STF é que o piso deve ser pago por estados, municípios e entidades que atendam 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde na medida dos repasses federais. Além disso, ficou definido que o piso vale para a carga horária de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Dessa forma, se a jornada for diminuída, o piso também será. A nova regra passará a valer 60 dias depois de publicada a ata do julgamento, mesmo que as negociações se encerrem antes desse prazo. Na última sexta-feira, dia 30, a Corte encerrou o julgamento da validade do pagamento do piso. Por maioria de votos, os ministros entenderam que o piso deve ser pago aos profissionais que trabalham no sistema de saúde de estados e municípios nos limites dos valores repassados pelo governo federal. No entanto, houve impasse na votação sobre o pagamento aos profissionais seletistas que trabalham em hospitais privados e os ministros estabeleceram o voto médio para resolver a questão. Segundo a assessoria da Corte, a negociação coletiva é obrigatória, mas foi estabelecido que o piso dos enfermeiros privados deve ser pago se não houver acordo.
O novo piso para enfermeiros contratados sob o regime de consolidação das leis do trabalho, né, a CLT, é de R$ 4.750, conforme definido pela lei número 14.434. Já colocar um valor aqui no número da lei. Mas enfim, técnicos de enfermagem recebem, no mínimo, 70% desse valor, que é de R$ 3.325, e auxiliares de enfermagem, parteiras, 50% desse valor, ou seja, R$ 2.375. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, enviou ontem, segunda-feira, dia 3, ao Supremo Tribunal Federal parecer para garantir o regime de separação de bens nos casos de casamento ou união estável envolvendo idosos maiores de 70 anos. O documento foi anexado ao processo no qual a Corte discute a constitucionalidade do artigo 1641 do Código Civil, né, dispositivo que obriga a adoção do regime de separação de bens para quem tem mais de 70 anos. Na avaliação do Procurador-Geral Augusto Aras, a regra é constitucional por garantir o direito de propriedade do idoso e de seus herdeiros. Abre aspas, considerando a especial proteção a ser dada à pessoa idosa, é constitucionalmente legítimo o uso da idade como critério de diferenciação entre os indivíduos ou grupos sociais, argumentou Aras. O caso julgado pelo Supremo Tribunal envolve o recurso para entrar na partilha de bens de um falecido companheiro, né? A união estável foi realizada aos 72 anos e a primeira instância da Justiça de São Paulo validou a decisão da herança, mas o entendimento foi anulado pelas demais instâncias. O relator do processo é o ministro Luiz Roberto Barroso. A data do julgamento ainda não foi definida. A Advocacia Geral da União, a AGU, enviou ontem, também segunda-feira, dia 3, à Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime contra o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. A medida ela foi tomada após uma entrevista concedida pelo parlamentar a um programa de podcast na semana passada. Segundo a AGU, Gayer teria associado africanos a pessoas com quociente de inteligência baixo, ou seja, QI baixo. Durante a conversa com o apresentador Rodrigo Barbosa Arantes, o deputado teria dito que a população daquele continente não tem capacidade para viver em regime democrático. Para a AGU, as declarações do deputado foram discriminatórias. Abre aspas, a manifestação é claramente discriminatória, pois diferencia a capacidade cognitiva de seres humanos considerando a origem africana, continente em que, sabidamente, a maioria da população é negra, concluindo que não teriam aptidão para compreender regime democrático, concluiu o órgão. Caberá ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, avaliar a notícia-crime. O documento ele foi elaborado pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado disse que sua entrevista foi tirada de contexto e publicada na internet. O parlamentar afirmou que fez comentários sobre a qualidade da educação e subnutrição no continente, fatores que, segundo ele, têm impacto no QI da população. É sempre isso. Se fala, na hora que tá falando é super confiante, super incisivo, aquela coisa. É quando vê que falou besteira, para não usar outro termo aqui para vocês, não, foi tirada de contexto, querem me censurar, aquela baboseira toda que as pessoas costumam cometer com frequência. Aí depois vem a narrativa do vitimismo. Não foi isso, quem me conhece sabe, enfim. E nós já estamos ficando acostumados. Vamos falar sobre justiça. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba determinou nesta segunda-feira, ontem, a cassação dos vereadores do PSD e PP eleitos para a Câmara Municipal de Boqueirão, no Agreste do Estado, por fraude na cota de gênero durante as eleições de 2020. Mesmo com a decisão, os parlamentares eles poderão continuar provisoriamente no cargo. Apenas 3 partidos tiveram representantes na disputa pelo Parlamento Mirim: PSD, PP e PTB. Com isso, foi determinada a realização de novas eleições, já que os suplentes das legendas também foram afetados. A decisão atinge os vereadores Josinaldo Porto, do PSD, Teta, do PSD, Fábio Rodrigues, do PSD, Lito Durval, do PSD, Paulo César, do PSD, Micael Leão, do PP, Tássio, PP e Luciano, LGA, do PP. Eles representam 70% da composição do Legislativo Municipal, né?
ficam com os mandatos em validade apenas os vereadores Renato da Ambulância, que é do PTB, Francimar Viola, PTB, e Baro, que é do PTB. Apesar da cassação, o TRE determinou que os parlamentares condenados à perda dos cargos continuem exercendo o mandato até que sejam feitas novas eleições e posse dos futuros parlamentares. O presidente da corte, a desembargadora Fátima Bezerra Maranhão, afirmou que o colegiado achou mais prudente a permanência dos cassados nas funções públicas para não haver prejuízo ao funcionamento da casa. Abre aspas, resolvemos ponderar sobre qualquer discordância e achamos mais prudente, nesse caso, manter os vereadores até que os novos sejam diplomados, são magistradas. Diferente do que foi aplicado no caso envolvendo Boqueirão, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba determinou o afastamento imediato das funções dos vereadores cassados de Montorebe, no sertão do estado, em 2022. Essa senha está dada. E para todo o estado, né, como um todo, em relação à cota de gênero. E eu acho que esse é um aviso, é um conceito, é um fato, né, para todas as regiões, ou então para todo o estado, ou para a nossa região como um todo. Ano que vem, o ouro das eleições, vamos colocar assim, né, será as candidaturas femininas, mas as candidaturas femininas reais, não essas figurativas, essas laranjas, né, que a gente infelizmente vê nas eleições. A grande verdade é que os partidos, muitos deles, ou alguns deles, eles estão nem aí para essa questão da cota de gênero, sabe? Muitos acham uma besteira, para você ver, né? Uma besteira, que isso não tem nada a ver. E aí a gente está vendo, mesmo com a lei que os obrigam, né, a ter candidaturas femininas, mesmo assim, eles acabam burlando essa determinação, e aí está acontecendo isso que a gente vem acompanhando desde o ano passado, uma série de cassações, inclusive aqui, até na nossa região mesmo. Certo? Então, não se engane. No próximo ano, as candidaturas que vão ter muito peso nas eleições serão aquelas femininas. O que, para as candidatas femininas, né, dá a elas uma condição excepcional. Eu falo excepcional porque enquanto nós não tivermos, a nível de região, a nível local, políticas partidárias de fato, para enganjar a participação feminina na política propriamente dita, a gente terá esse sentimento de que, dessas candidaturas femininas, né, de que, ei, olha, para onde eu vou, sabe, quem vai oferecer as melhores condições para que eu seja candidata nessas eleições. Entende? Então, é outro ponto que vai influenciar muito, muito, muito as eleições do próximo ano, e isso a gente vai tratar, já vem tratando, né, aos poucos, mas vamos tratar mais detalhadamente em um momento muito, muito bacana, certo? Por falar em candidatura feminina, vamos falar também um pouco da senadora Daniela Ribeiro, né, do PSD. Ela afirmou que irá acionar a justiça contra o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do PSD, por ter sido vítima de violência política de gênero cometida por ele. Ao reivindicar críticas feitas pela senadora à sua gestão, Bruno afirmou que a senadora não está bem. Criticar uma gestão desastrosa em alguns casos, recebe-se essa resposta por sermos mulheres. Não está bem, é louca, mal amada, problemas emocionais. Aprenda, prefeito, sua gestão é um caos. Mal da cabeça é quem não reconhece. Quem não enfrenta o problema, irei acioná-lo na justiça. Hoje temos uma lei para reações como a sua. Fecha aspas, inaceitável, reagiu a parlamentar. Reprovado nas redes sociais por sua fala contra a senadora, Bruno reafirmou sua posição. Abre aspas, só porque eu disse que ela não estava bem, e de fato não está, né? Ela soltou os cachorros. Fecha aspas, disse o prefeito. A vereadora e ex-secretária da gestão Cunha Lima, Eva Gouveia, ao emitir apoio a Daniela, revelou também ter sido vítima de violência de gênero cometida por Cunha Lima. Abre aspas, minha solidariedade, minha amiga. Passei pela mesma coisa. Um absurdo inaceitável, fecha aspas, postou Eva. Você está ouvindo Rede Seridó Paraíba. E esse foi o Rede Seridó Paraíba, desta terça-feira, dia 4 de julho de 2023.
Para você que nos acompanhou, ficou comigo aqui até esse momento, meu muito obrigado. A edição de hoje do programa Rede Seridó Paraíba está disponível lá no canal no YouTube, Rede Seridó Paraíba. É só procurar lá, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva e deixa o seu curtir também. Tem a edição de ontem, enfim, tem vários vídeos lá, certo? Muito obrigado, Deus te dê em dobro tudo o que está me desejando e a gente se encontra em nossa próxima edição. Tchau, tchau pra você e até mais. Você ouviu o programa Rede Seridó Paraíba. Opinião, informação e notícia em contato direto com você. Ouvinte da Rádio Boa Esperança FM.